Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda Paiva Filizola e eu vou falar sobre a qualidade de carne suína. Bom, a carne suína no mundo é a primeira mais consumida, tá? Antigamente a gente tinha um suíno tipo banha, hoje a gente tem um suíno tipo carne. E o que é esse suíno tipo carne? Ele tem mais carne magra na carcaça dele, o que implica num alto valor econômico desse animal. Só que também tem uma consequência. Quanto mais carne magra, menos o marmoreio da carne. Tá? Cada 1% de carne magra na carcaça reduz 0,07% da gordura intramuscular. O que o mercado consumidor vai querer para esse suíno futuro? Ele quer harmonizar a carne magra com a presença do marmoreio, tá bom? Por que quer esse marmoreio? O que quer essa gordura intramuscular na carne? Porque ela dá uma maciez à carne, tá? Ela tem que estar presente de 2 a 4%. E como que a gente faz para ter essa gordura intramuscular nos cortes carnes? A gente vai selecionar os reprodutores que têm essa característica, uma maior quantidade dessa característica, porque os descendentes dele também vai herdar isso, tá? Essa característica tem uma bordabilidade de 0,26 até 0,86. E na prática, como que a gente sabe, esse animal aqui é melhor? Os animais mais pesados têm mais deposição de gordura. Um estudo feito pela UEL revelou que um animal de 110 quilos de peso vivo tem de 2 a 2,5% de gordura intramuscular. Já um suíno de 120 quilos tem 3% de gordura intramuscular. Bom, por que é um desafio harmonizar carne magra com gordura intramuscular? Porque elas têm uma correlação negativa de menos 0,34, ou seja, mais carne magra, menos gordura intramuscular e vice-versa. Bom, quais são os fatores que vão influenciar na qualidade da carne? Tem dois tipos, os intrínsecos, que estão relacionados ao animal, e os extrínsecos, que vão estar relacionados a a todas as fases da cadeia produtiva, né, ao manejo. Genética é um fator intrínseco, alimentação, biosseguridade, bem-estar, como vai ser feito o transporte, o abate, são os fatores extrínsecos, tá bom? Bom, a gente vai ter uma transformação, né, lá no abate, do tecido muscular em carne, tá? No momento do abate, esse músculo ele vai ter uma grande quantidade de energia. E a velocidade da glicogenólise depois da morte, ou seja, da quebra do glicogênio, vai determinar a qualidade dessa carne. Então, o que acontece com a carne, com o pH, né? No momento do abate. Ele tá alto, tá em 7,2. Uma hora após o abate, ele já vai estar em 6. E 24 horas após o abate, ele vai estar em 5,6. Ou seja, aqui a gente tem o tempo depois da pós-morte. E aqui a gente tem uma linha decrescente do pH, tá? Ele tende a reduzir. Como que a gente vai analisar uma carne? A gente tem que analisar esses fatores aqui. Primeiro, a cor tem que ser de 3 a 5. O pH, a maciez, o flavor, né, que seria o odor, ele tem que ser característico de uma carne suína. A gordura intramuscular, né, o marmoreio, que eu falei anteriormente que tem que ser de 2 a 4%. E a perda de água dessa carne não pode exceder 2,5%, tá? Aqui, voltando a falar da cor, ela tem que estar aqui, ó, entre 3 e 5. Ela não pode ser uma carne nem muito escura e nem muito clara. Qual que é o padrão de carne que a gente tem então? É a carne RFN. Ela tem uma cor normal, tem uma textura firme e não é exudativa, tá bom? RFN é a sigla, né, do nome dela em inglês. RSE. Não sei se vocês já viram esse nome. Eu acredito que tenha sido um padrão usado pela UEL, né? A UEL que fez todo esse estudo. E eles acrescentaram esse padrão da carne, tá? Seria uma carne de cor desejável, só que a textura é mole e ela tem baixa capacidade de retenção de água, ou seja, solta muita água. Eu não consegui fotos dessa carne, tá bom? Bom, a carne PSE, todo mundo já deve ter ouvido falar, ela é uma carne com uma cor mais clara, uma cor pálida. Ela tem uma textura mole e solta muita água, ou seja, não retém água, tá? Comparando aqui com a RFN, que é a carne padrão, olha a diferença da cor das duas e olha a quantidade de água que uma solta e que a outra solta. A PSE solta muito mais água, tem uma cor mais clara.
que vai originar uma carne PSE? Nossa, mas por que acontece isso com a carne? Porque o animal vai ter um estresse muito agudo pré-abate, tá bom? Não vai ser aquele estresse, nossa, de muito tempo. Vai ser um estresse pontual, um estresse intenso naquele momento, tá bom? E o que isso vai acontecer? Vai gerar uma ativação excessiva do músculo. E esse pH vai abaixar demais. E a temperatura do animal a temperatura vai continuar elevada, tá? Esse pH vai diminuir mais do que deveria. A carne DFD é uma carne de cor escura, textura firme e com grande capacidade de água. Ou seja, enquanto uma solta muita água, essa daqui não solta. Tem uma textura, enquanto uma tem uma textura mole, essa daqui tem uma textura mais firme e a cor escura, tá? Comparando aqui com a padrão RFN, aqui ela não solta água, tem uma cor mais escura e é firme. O que vai originar essa carne DFD? Um estresse prolongado. Então, a gente viu que na PSE é um estresse intenso. Essa daqui não, é um estresse prolongado, já vem acontecendo. Muito comum em animais que ficam muito tempo em jejum e mais comum ainda em machos inteiros, tá? Porque eles já ficam mais agitados pré-abate mesmo. O que vai acontecer com esse pH 24 horas após o abate? A gente viu lá que ele tem que estar em 5,6 mais ou menos, né? Ele não vai estar, ele vai estar mais do que 6. Então, esse pH não reduz tudo que tem que reduzir. Bom, essa carne DFD com certeza é rejeitada pelo consumidor, porque quando a gente está lá na prateleira do mercado, a gente não vai criar uma carne de porco, uma carne de suíno, desculpa, com uma cor escura, entendeu? Só que ele é muito útil para a produção desses alimentos processados, cozidos, como por exemplo o presunto e a salsicha, porque como perde pouca água, tem um alto rendimento, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos pHs, tá? O pH final, que é pós 24 horas. Na RFN e na RSN, a gente vai ter um pH abaixo de 6, né? Ele tem que estar aí entre 5,6 por aí. Então, se você finge que a gente vai fazer uma linha assim. No meio vai estar a FN, né, com o pH 6 e para baixo, ou seja, com o pH muito mais baixo, a PSE, e com o pH mais alto do que deveria estar a DFD, tá bom? Tá. Quais são os fatores que vão influenciar nessa carne? A gente falou, né, sobre o tempo de jejum, como do estresse e tal. Então, uma carne PSC é um estresse agudo, um tempo de jejum curto, a temperatura do ambiente no manejo pré-abate é quente, o tempo de transporte é curto, tá? E outra coisa que estressa muito esses animais também, chegou lá no frigorífico, tem muita mistura de lotes, uma alta densidade, usou bastão elétrico, rampa muito inclinada, então realmente é pontos do manejo pré-abate, tá? Já a carne DFD é um estresse crônico, um tempo de jejum muito longo, tá? Esse manejo pré-abate foi num dia frio, o tempo ficou muito tempo no caminhão. E como eu falei já, muito comum em machos inteiros, tá? Bom, como que a gente pode diminuir esse estresse diminuir tudo isso aqui, né? Para tornar a qualidade da carne melhor. Bom, além do manejo, a gente também pode suplementar com vitaminas e minerais. Por exemplo, o magnésio, ele vai evitar a queda acelerada do pH, ou seja, vai melhorar a capacidade de retenção da água e vai preservar a cor, diminuindo a incidência de carnes PSE. Já o selênio e a vitamina E vai retardar os processos oxidativos. Assim, vai ter uma melhor capacidade de retenção de água e vai tornar a carne mais macia, tá? E a vitamina D também, ela melhora a maciez da carne. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as boas práticas no embarque de suínos para abate, tá? Isso daqui é o manual da Embrapa. Então, quais são as boas práticas de manejo, né? No manejo pré-abate. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é porque o suíno está indo embora para abate que a gente tem que fazer esse manejo de qualquer jeito, tá? A gente fez toda a cadeia tudo certinho. Pô, por que agora a gente não vai fazer? Tá? Isso daí não tem nada a ver. Claro que tem. Porque você vai ter uma redução na mortalidade, vai ter menos acidentes, vai ter menos carcaças comprometidas e não vai ter aquela carne PSA e DFD se você fizer tudo certo. Então, você vai ser melhor remunerado pela qualidade de carne. Bom, vamos começar então. Bom,
Chegou o dia do abate, o que que eu vou olhar primeiro? Se tem algum animal que está com algum problema, está com alguma contusão, não vai conseguir ir até o caminhão. Porque com esse animal você vai ter que ter mais cuidado. Claro que você vai querer abater ele, você não vai querer ficar com um animal problemático lá. Só que ele tem que ir primeiro, então, tá? O jejum tem que ser 12 horas antes do embarque, tá? Porque esse jejum não deve ultrapassar 22 horas. Então, você começa aí 12 horas antes, até embarcar tal, vai completar aí, até chegar no frigorífico tal, vai completar as 22 horas de jejum. Só que esse jejum não é hídrico por enquanto, é só alimentar, tá? Outra coisa que você pode fazer que vai ajudar é limpar as baias, porque uma baia que tem muito dejeto, tá? Tem fezes, tem urina, é mais fácil de acontecer acidentes com esses suínos. Bom, então iniciamos o embarque. A gente já viu aqueles animais lá que precisam de mais cuidados. Agora quem é o próximo? Vai ser os animais que já perceberam ali que tem mais pessoas, que já estão se movimentando mais, tá bom? Como que vai ser feito essa condução desses animais? Com uma tábua de manejo, ou com chocalho, ou com a mão no flanco. Não adianta você querer levar um lote todo, tem que ser grupos pequenos, de 2 a 3. E claro, o manejo tem que ser muito calmo. Como tem que ser o embarcador? Bom, para levar dois suínos ao mesmo tempo, ele tem que ter mais ou menos 1 metro de largura. O material pode ser de madeira, de alvenaria, metálico, desde que tenha uma inclinação leve de uns 20 graus, se ajuste à altura do animal, tenha um piso antiderrapante para evitar acidente, tenha uma iluminação para esse suíno saber para onde ele tem que ir, evitar quino, prego, buraco, qualquer coisa que possa causar uma interrupção no caminho, um acidente, tá? Tá, embarquei eles, eles estão no caminhão. Qual tem que ser a densidade? 235 quilos por metro quadrado. Então, assim, é claro, isso é no olhômetro, mas o motorista mesmo, né, já tá acostumado com esse manejo, então ele sabe mais ou menos quanto vai colocar por quantos animais por metro quadrado, né? Que aí a gente tem a densidade por quilo. Não adianta você querer vender para um frigorífico que é muito longe. A distância da sua propriedade até o frigorífico tem que ser de no máximo aí umas 5 horas de trajeto, tá? Então, mais ou menos uns 300 quilômetros de distância. O desembarque, as mesmas regras do embarque, tá? O embarcador, o piso antiderrapante, inclinação, iluminação, tá bom? Bom, então desembarcou esse suíno lá no frigorífico, ele tem que descansar para recuperar a homeostase, ou seja, ficar normal, neutro. E assim recuperar o pH muscular, tá? Ele também tem que acabar de esvaziar todo o conteúdo estomacal e intestinal. Então lá, gente, desculpa que tá faltando um D, tá? Então lá na propriedade você já iniciou o jejum alimentar. Então agora vamos fazer um jejum hídrico de no mínimo 3 horas. Outra coisa, é um dia muito quente, o que que você pode fazer? Banho nesses animais, tá? Pode ser naquelas banheiras ou em aspersores. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Eu pesquisei bastante, peguei um trabalho bem legal. Pena que não dá para falar muito, mas espero que vocês tenham entendido bastante sobre qualidade de carne, tá? Muito obrigada.